Olá, sexto ano matutino, sexto ano vespertino, tudo bem com vocês? Estamos agora então, como falei na aula passada, entrando no módulo 6. E do módulo 6 nós vamos conhecer um pouquinho da nossa música. Alguns estilos de música que talvez vocês ainda não conheçam, com as suas origens, com as suas características próprias. E aí nós vamos estar compartilhando o livro, as páginas do capítulo 6, tá? Iniciando, né, a abertura do capítulo 6. E eu vou fazer uma pergunta aqui, quem é que não gosta de música, né? Tem gosto para todos os gêneros. Então, como eu disse antes, algum desses gêneros talvez vocês não conheçam, e através dessa aula vocês vão poder conhecer um pouquinho, ampliar um pouquinho a cultura de vocês a respeito de músicas brasileiras, músicas que estão no repertório brasileiro, certo? Na história da música brasileira. Então, vamos lá compartilhar o livro. Então, vemos aí nessa página a diversidade dos gêneros musicais. Então, no Brasil, como nós tivemos uma mistura cultural muito grande, né? Não só de europeus, mas de africanos e os índios, né? Que é a população que já vivia aqui no Brasil, nós vamos ter essa influência na nossa música e, por isso, muitos gêneros musicais, certo? Então, aqui é a abertura do capítulo. Esse é um rap, né? O rap Emicida, que está fazendo uma apresentação com a cantora Elza Soares. E aqui, né, vamos falar um pouquinho sobre isso. A música brasileira é muito diversificada, com vários gêneros. Ela é o resultado de uma mistura cultural. Há também várias formas de criar esses gêneros musicais. Então, como eu disse antes, a nossa cultura é muito rica, porque nós temos muita influência, né, externa e também da própria cultura nossa, né? Vocês vão responder aqui no caderno, tá? Ao longo da aula, depois que terminar, vocês podem copiar a pergunta e responder. Você conhece alguma música dos artistas aqui retratados, desse Emicida e da Elza? Quem sabe você já ouviu falar, sua mãe, seus parentes, né? Então, você escreve aí se você conhece. Quais os gêneros musicais são interpretados por esses artistas? Você sabe identificar, né, o gênero da Elza Soares e o gênero do rap Emicida? Que tipos de música você costuma ouvir? Então, você vai responder essas 3 questões aí no seu caderno, tá? Coloque a data da aula e responda aí no seu caderno. Vamos seguindo. Então, nós vamos ler aqui o texto, né? Para conhecer um pouquinho desses gêneros musicais. Então, vamos lá. A música brasileira é uma das mais ricas do mundo. Isso quer dizer que nosso país é repleto de gêneros musicais diferentes, cada um com as suas peculiaridades, ou seja, cada um com as suas particularidades. Cada cultura ou povo que formou o Brasil influenciou na construção da nossa música. Indígenas, africanos, os europeus, os árabes, depois os imigrantes que chegavam, né, os orientais, nós temos muitos, principalmente no estado de São Paulo, né? Foi toda essa diversidade cultural que deu origem à nossa riqueza musical. Então vamos lá. Diversidade de gêneros musicais no Brasil. Você sabe o que é um gênero musical, né? Usamos esse termo para classificar os tipos de música que existem, de acordo com as suas características. A seguir, vamos conhecer alguns dos gêneros musicais brasileiros. O samba, naturalmente, que todo brasileiro conhece muito bem o samba, né? É muito popular e é o mais forte no nosso país, né? A origem do samba está ligada à história dos africanos, que vieram escravizados para o Brasil e trouxeram seus ritmos. Nós já vimos isso quando estudamos um pouquinho aí da cultura africana, né? Esse gênero, muito vivo nos dias atuais, deu origem a vários estilos, né? De um gênero surgiram novas formas de samba, né?
partir do samba. Tem o pagode, tem o samba rock, tem o samba enredo, tem o samba canção, enfim, outras variações do samba. Okay? O maracatu, né? Nós falamos muito no maracatu. Criado em Pernambuco, o maracatu também é um gênero musical que surgiu na época da colonização portuguesa. É o resultado da mistura da cultura portuguesa, da cultura africana e da cultura indígena. Então, houve influência dessas três culturas para se formar o que nós chamamos hoje de maracatu. A música é executada com instrumentos de percussão, né? Com batidas, chocalhos, enfim. Também apresenta uma dança cheia de significados e símbolos, a maioria deles ligados às religiões de matriz africana. Então, o maracatu, enquanto uma manifestação cultural, ela está muito associada à cultura africana, principalmente às questões religiosas, tá? Então, quais são as religiões, né, de matriz africana? Então, o livro aqui aponta, são aquelas que tiveram origem com os povos africanos e afrodescendentes, né? Como o candomblé e a umbanda. Seguindo, música caipira. Essa aqui a gente conhece bastante, né? A nossa região aqui é uma região rica de música caipira, mas não façam confusão com a música sertaneja. Vamos ver, especificar melhor, né, quais são as características da música caipira. Nesse gênero, o instrumento indispensável é a viola. A música caipira tem a sua origem nos ritmos de Portugal, como a modinha, mas também sofreu influência de gêneros sul-americanos, como a polca paraguaia e o cateretê indígena. Então a gente pensa, não, a música caipira é genuinamente brasileira. Não, ela sofre influência de Portugal, ela sofre influência da polca paraguaia e também do cateretê indígena. É característica do interior do Brasil, então bem da nossa região, principalmente os estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul. Na música caipira são comuns as chamadas modas de viola, nas quais os violeiros contam histórias sobre a vida do campo. Né? E nós temos violeiros maravilhosos aqui no estado de Goiás e do Mato Grosso também. O choro, um outro gênero, né? O choro, vamos lá. Esse não é tão conhecido de vocês, mas com certeza dos seus avós, até às vezes dos seus pais, né? Esse gênero foi criado nas grandes cidades do país no final do século XIX. Segundo alguns historiadores, o choro surgiu quando os músicos brasileiros começaram a tocar à sua maneira as músicas europeias típicas daquele período. Dessa forma, diferente de tocar, foi o que deu origem a esse novo gênero, também conhecido como chorinho. Os instrumentos mais usados nesse tipo de música são o cavaquinho, o bandolim, a flauta, o violão de 7 cordas, o pandeiro e o clarinete. Chorinho é uma delícia, meninos. Vocês precisam ouvir. É muito bonito. E aí, temos um que é menos ainda conhecido de vocês, o vaneira, influenciado pela rabaneira cubana, pela valsa e pela polca. Esse gênero é típico do sul do país. Daí porque a gente conhece muito menos, né? Quem mora no sul do país, os adolescentes, os adultos, conhecem muito, né? Praticam muito nas danças, nas festas típicas, esse tipo de música que também tem a dança, tá? A vaneira tem passos de danças próprios, executados em bailes, principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, é bem típico do sul do país. Existem duas variações da vaneira, que se alteram de acordo com a velocidade do andamento, as chamadas vaneirinhas e os chamados vaneirão. Então, tem o vaneirão e tem a vaneirinha. São as duas diferentes formas
dessa música e também da dança, porque a música está aí, no caso, associada à dança. Na próxima aula, nós vamos ver os elementos da música. Então, eu vou pedir para vocês conversarem com os pais de vocês, quem sabe com os avós, né? Sobre esses gêneros musicais. Pô, tá, canta um chorinho aí do seu tempo. Já ouviu falar em vaneira? Como é que é a música vaneirão? Pesquisem aí no YouTube para ouvir algumas músicas desses gêneros aí, para vocês se enriquecerem durante esse momento que nós estamos vendo um pouquinho dessas músicas que são gêneros de músicas próprias e aqui no Brasil, comum no Brasil, tá bom? Então ficamos por aqui e na próxima aula, então, na semana que vem, nós vamos continuar falando sobre os ritmos, ok? Um beijo no coração, fiquem com Deus, cuidem-se todos. Até a próxima aula. Tchau!